Luke Riordan, ou Golden Boy, como é mais conhecido, é um super apresentado em Gen V e teve sua origem atrelada ao composto V, como 99,9% dos outros supers da série. Luke se destacou rapidamente até atingir o posto de aluno número 1 no ranking da faculdade Goldukin, uma instituição voltada para o treinamento e marketing de jovens supers. Devido ao seu enorme potencial e apelo público, ele já havia sido selecionado pela Ashley para preencher uma das vagas abertas no grupo principal de heróis da empresa, no caso, o 7. O principal recurso de Luke era sua termocinese e também a pirocinese, que permitiam a ele gerar e manipular calor extremo e fogo a partir do próprio corpo. Ao ativar sua forma de fogo, ele cobria o próprio corpo em chamas sem sofrer danos, tornando-se capaz de derreter metal e queimar matéria orgânica instantaneamente. Além disso, ele utilizava o fogo como propulsão para voar e possuía força e resistência sobre-humanas em níveis massivos, sendo capaz de subjugar outros heróis com facilidade e resistir a fortes impactos físicos mesmo sem ativar as chamas. Porém, ele sofria com instabilidade mental e alucinações causadas por manipulações psicológicas da Vault, e acreditava que seu irmão mais novo, Sam, estava morto. Graças a isso, Luke voou para o céu e se autodetonou em uma explosão térmica massiva, fazendo dele um super extremamente promissor, mas apenas promissor mesmo. Já o irmão mais novo do Golden Boy, Sam Riordan, também teve sua origem moldada pelo composto V, que recebeu na infância por meio de seus pais em parceria com a Vault. Ao contrário de Luke, que se tornou um garoto de ouro da empresa, Sam manifestou sérios problemas de saúde mental, incluindo esquizofrenia e alucinações severas. Esses problemas faziam com que ele frequentemente enxergasse o mundo real como se fosse um desenho animado de fantoches sangrentos. Devido à gravidade de suas crises e o perigo de seus poderes, a Vault forjou a morte do garoto e o trancou secretamente no laboratório subterrâneo abaixo da universidade, utilizando o sangue dele para realizar experimentos e desenvolver um vírus capaz de matar supers. Em termos de poderes e habilidades, Sam possui a força física e uma durabilidade sobre-humanas que superam os níveis de quase todos os jovens da sua geração, incluindo o de seu próprio irmão. Ele é capaz de saltar distâncias e alturas massivas, rasgar carne humana e metal com as mãos nuas sem qualquer esforço e também resiste a ataques de alta potência, incluindo disparos de arma de fogo e golpes de outros supers, sem sofrer ferimentos superficiais. Sua capacidade de combate é ampliada por surtos psicóticos, momentos em que ele perde completamente as inibições morais e a percepção de dor, tornando-se uma força imparável e extremamente violenta. Na reta final da temporada, influenciada por Kate e pelo trauma de anos de tortura, Sam se volta contra os humanos, adere uma ideologia de supremacia dos supers e lidera o massacre no campus da universidade. Apesar de não ter um poder tão chamativo, na verdade é um poder bem comum, é fato de que o próprio Golden Boy afirmou que seu irmão era mais forte, logo fica mais acima. Já a Cindy é uma das personagens mais misteriosas e potencialmente perigosas apresentadas no universo The Boys, tendo sua origem atrelada ao hospital psiquiátrico Sage Grove. Devido à sua instabilidade e ao nível catastrófico de suas habilidades, ela era mantida trancada em uma cela de segurança máxima, sob confinamento solitário e vigilância constante. Seus poderes se baseiam principalmente em uma telecinese de compressão molecular em escala massiva, o que permite a ela manipular a pressão e a gravidade ao redor de objetos e seres vivos com a mente. E só com essa breve descrição, já dá para entender o porquê ela está na lista. Em qualquer personagem, esse poder é simplesmente insano. Através de gestos simples com as mãos, Cindy consegue implodir corpos humanos instantaneamente, além de esmagar portas de aço blindadas e arrancar portões pesados de suas estruturas sem qualquer esforço físico. Além de sua capacidade ofensiva devastadora, ela demonstrou uma durabilidade e resistência sobre-humanas fora do comum, sendo completamente imune a disparos de arma de fogo a queima-roupa. Também é capaz de absorver um choque elétrico massivo de alta voltagem disparado pela Tempesta, onde levantou logo em seguida sem apresentar ferimentos ou queimaduras. Após o confronto com a Tempesta, que apenas consegue deixá-la inconsciente por um breve período, Cindy acorda quando o local já está sob controle. Ela caminha calmamente para fora da propriedade da Vault e pega carona em uma estrada deserta, fugindo em direção desconhecida e permanecendo como uma ameaça solta no mundo. E já que eu mencionei ela, Clara Heisinger foi a primeira super-heroína bem-sucedida da história, tendo sua origem na Alemanha durante a década de 1930, onde muitos de vocês devem saber o que estava acontecendo. Ela recebeu a primeira fórmula estável do composto V diretamente do seu criador e marido, Frederick Vault, tornando-se a prova viva do sucesso da substância. Décadas mais tarde, após atuar no passado sob a identidade masculina, ela foi repaginada pela Vault International com um visual moderno e uma postura de influenciadora digital progressista e anticorporativa. Ela foi inserida no set sob o codinome Tempesta para ocupar a vaga deixada após a morte do Translúcido. A sua principal capacidade era a eletrocinese, que permitia a ela gerar e disparar massivas rajadas de plasma elétrico de suas mãos, capaz de arremessar carros, eletrocutar
ocultar alvos e destruir estruturas. Ela utilizava essa mesma energia para gerar propulsão e voar em alta velocidade. Além disso, Tempesta possuía força física e durabilidade sobre-humanas extremas, o que a tornava imune a armamentos convencionais e permitia que ela resistisse a ataques diretos de outros supers. Também possuía um fator de cura acelerado e um processo de envelhecimento severamente retardado, mantendo a aparência jovem por quase um século. No confronto final da temporada, Tempesta é derrotada fisicamente em uma luta corporal contra a Maeve, Starlight e Kimiko. Logo em seguida, tem seus membros e rosto completamente calcinados pelos feixes de laser dos olhos de Ryan Butcher, o filho do Homelander, que agiu para defender a sua mãe. Mesmo assim, ela foi capaz de sobreviver e só morreu porque decidiu tirar a própria vida ao perceber que o Capitão Pátria não compartilhava da sua visão purista e ariana para o futuro. Mas avançando, Marie é de longe um dos maiores potenciais desperdiçados dentro da série. Seus poderes se manifestaram de forma traumática na adolescência durante a sua primeira menstruação, quando ela perdeu o controle de suas habilidades e acidentalmente assassinou seus pais biológicos dentro de casa. Após o incidente, ela foi separada de sua irmã mais nova, Annabeth, e enviada para o Instituto Red River, um abrigo da Vault para jovens supers problemáticos. O poder principal de Marie é a hemocinese, que consiste na habilidade de controlar, moldar e manipular o sangue, tanto do seu próprio quanto de outras pessoas. Para utilizar suas capacidades, ela frequentemente faz pequenos cortes nas palmas da mão, transformando o próprio sangue expelido em chicotes latentes, adagas sólidas, projéteis perfurantes ou escudos cinéticos. Além do uso ofensivo, ela consegue sentir a pulsação e a pressão sanguínea de indivíduos ao seu redor, o que a permite rastrear batimentos cardíacos, estancar hemorragias externas e internas para salvar vidas. Ela até mesmo consegue explodir artérias e órgãos específicos dos seus alvos à distância. Como portadora do composto V, ela também possui força, agilidade e durabilidade sobre-humanas, resistindo a impactos que seriam fatais para humanos comuns. O motivo dela estar na lista é o fato de que ela foi dita como alguém páreo ao Capitão Pátria, onde muitos de nós achávamos que ela seria a arma final contra o vilão, até porque a série deu a entender que o composto V no seu sangue é um composto V aprimorado e que o seu potencial latente superava o próprio Capitão Pátria, que por muitos é considerado o mais poderoso do universo. E de fato, ela é muito poderosa, mas foi praticamente descartada no penúltimo episódio com a desculpa de que não tem controle total dos próprios poderes, sendo jogada de lado ao invés de ser uma aliada. Já o Ryan é o primeiro super natural da história, tendo sua origem gerada a partir de uma concepção biológica direta, fruto do abuso cometido pelo Capitão Pátria contra a antiga esposa de Billy Bruto, no caso, a Becca. O seu nascimento prova que o composto V pode alterar permanentemente o DNA humano, ao ponto de permitir a transmissão de poderes de forma hereditária. Seus poderes e habilidades espelham diretamente ao do Capitão Pátria, possuindo o potencial teórico de igualar ou até mesmo superar os níveis do pai à medida que amadurece. Ryan é dotado de força física, velocidade e durabilidade sobre-humanas extremas, além da capacidade de voar. Ele possui os sentidos aguçados e a visão de raio-x característico de sua linhagem, mas sua principal arma ofensiva é a sua visão térmica. Os seus feixes de laser oculares demonstraram uma intensidade devastadora quando ativados por picos emocionais de raiva, sendo fortes o suficientes para amputar os membros, queimar o rosto e neutralizar o fator de cura regenerativo da Tempesta. Ele não se tornou o super mais poderoso de todos os tempos, mas depois que envelheceu, passou a ter bem mais controle sobre seus poderes. Ele conseguiu sobreviver a uma série de socos do próprio pai e, conforme envelhece, poderia se tornar uma das maiores armas contra o Capitão Pátria, coisa que não vai acontecer, até porque ele perdeu seus poderes. Essa parte do vídeo eu tô gravando depois do último episódio ser lançado, enquanto o restante eu gravei no penúltimo episódio, mas agora sabemos que o Ryan perdeu seus poderes por causa da ação da Kimiko, coisa que não deveria ter acontecido, já que ele é um super natural e não tem composto V em seu sangue. Mas vamos ter que ignorar, já que o roteiro da série não é lá essas coisas e essa última temporada foi bem mais ou menos. Quem sabe ele não reaparece no spin-off que vamos ter da continuação de The Boys. Mas avançando, Victoria Newman teve sua origem no Instituto Red River, um orfanato mantido pela Vault, como eu já mencionei, para crianças com superpoderes indesejados ou abandonadas por suas famílias. Após acidentalmente decapitar seus pais biológicos na infância devido à falta de controle sobre as suas habilidades, Nadia foi adotada secretamente por Stan Edgar, o CEO da Vault, que a criou como sua filha e moldou sua trajetória profissional. Sob a identidade de Victoria Newman, ela ingressou na política disfarçada como uma congressista ativista e progressista, liderando uma campanha pública de oposição e fiscalizando os abusos corporativos da Vault. Isso para ocultar que, na realidade, operava como uma peça de infiltração e controle de danos a serviço de Edgar. O seu poder principal é a manipulação do sangue, especificamente a capacidade de induzir a explosão molecular de tecidos biológicos através da manipulação da pressão sanguínea à distância. Em resumo, ela tem basicamente o mesmo poder da Marie, mas ela tem total controle da sua habilidade, apesar de não ter tanta versatilidade, porém compensa isso com a sua letalidade. Para ativar essa habilidade, Newman precisa focar o seu olhar diretamente no alvo, fazendo com que os olhos da vítima e o seu
seus próprios fiquem esbranquiçados momentos antes de expandir o sangue e explodir cabeças, membros ou órgãos internos instantaneamente. Além de sua letalidade ofensiva, ela possui os atributos básicos de durabilidade e força sobre-humanas comuns aos usuários de composto V, e por incrível que pareça, sua resistência é absurdamente alta, conseguindo ignorar completamente a visão de calor a queima-roupa do Capitão Pátria. O problema é que o poder dela funciona com pessoas com baixo grau de invulnerabilidade, pelo menos como se deu a entender. Então é muito provável que os 3 próximos da lista fossem capazes de não só sobreviver aos seus ataques, como a matariam tranquilamente. E abrindo nosso top 3, Billy Bruto teve seus poderes temporários durante os eventos da 3ª temporada da série ao fazer uso do composto V de 24 horas, também conhecido como V24. Ao injetar o V24 em si mesmo para nivelar o campo de combate contra o Capitão Pátria, Bruto manifestou um conjunto de poderes que espelhava diretamente do seu arqui-inimigo. Ele adquiriu força física, velocidade e durabilidade sobre-humanas em níveis massivos, tornando-se capaz de ferir o Homelander em combate corporal na Batalha do Hirogasm, e também foi capaz de resistir a ataques que desintegrariam um humano comum. Sua principal habilidade ofensiva com o V24 era a visão térmica, permitindo disparar feixe de laser dourado altamente destrutivo pelos olhos. No entanto, o uso repetido das substâncias causou danos colaterais graves em seu sistema nervoso, resultando em tumores cerebrais e reduzindo sua expectativa de vida a poucos meses, o que o levou a abandonar o composto temporário. Bruto recorreu então ao composto V permanente no final da 3ª temporada, o que desencadeou uma mutação biológica grotesca e única na 4ª temporada. O composto interagiu com seu câncer cerebral em estágio terminal, fazendo com que os tumores ganhassem ciência e se transformassem em uma criatura parasitada em seu próprio corpo. Ela se manifesta fisicamente com tentáculos pretos, massivos e orgânicos que saem da sua região abdominal ou pelos braços. Esses tentáculos operavam inicialmente de forma subconsciente, defendendo Bruto de ameaças externas e assassinando alvos de forma brutal enquanto ele estava desmaiado. Os tentáculos demonstraram uma força física devastadora e uma capacidade de penetração absurda, sendo capaz de subjugar supers de alta patente sem qualquer dificuldade. Com seus apêndices biológicos, ele rasgou o corpo de Newman ao meio com facilidade, assassinando ela quase que instantaneamente, pedindo a aliança que ela estava propondo. Sua resistência já é tão alta que ele pode ignorar um empurrão do Ryan, mas ainda não chega a ser o primeiro ou segundo lugar da obra. Apesar de que no último episódio, e como eu falei, eu estou gravando algumas partes depois que lançou o episódio, ele conseguiu lutar de igual para igual com Capitão Pátria com V1, coisa que não deveria ser possível, mas como eu falei, o roteiro não é lá essas coisas. Indo para a medalha de prata, sim, mesmo com o V1 e sendo chamado de o super mais poderoso, eu ainda não acho o Capitão Pátria o mais poderoso da obra. Ele foi gerado a partir do material genético do Soldier Boy, combinado com doses massivas do composto V, injetadas diretamente no útero da sua mãe de aluguel. Seus poderes e habilidades o colocam no topo da hierarquia de poder do universo The Boys, sendo considerado uma arma de destruição em massa viva. Ele possui força física capaz de erguer aviões, esmagar aço com as mãos e subjugar qualquer outro super com facilidade. Sua durabilidade é praticamente impenetrável, tornando ele imune a explosões nucleares, armas de fogo de todos os calibres e toxinas. Ele é capaz de voar em velocidades hipersônicas que quebram com a barreira do som e possui sentidos aguçados ao extremo, como super audição, visão de raio-x e a habilidade de ouvir batimentos cardíacos das pessoas para detectar mentiras. Assim como seu filho, sua principal arma ofensiva é a visão térmica, permitindo disparar feixes de lasers vermelhos pelos olhos que cortam e derretem carne, metal e edifícios instantaneamente. Todos esses poderes foram amplificados com o composto V original, mas até o penúltimo episódio da série não foi mostrado nada que exemplifique quão poderoso ele ficou. Na verdade, no final da série, foi mostrado que não mudou praticamente porcaria nenhuma. Na 4ª temporada, ele estabelece uma ditadura interna na Vault com o auxílio da heroína Mana Sábia, elimina os dissidentes da sua equipe e arquiteta um plano de um golpe político para subjugar o governo dos Estados Unidos. Atualmente, ele deveria ser, de longe, a maior ameaça aos rapazes e aos Estados Unidos, mas como eu disse antes, não acho ele o mais poderoso de todos e vou explicar o porquê. O Soldier Boy teve sua origem na década de 1940 como o primeiro super-herói de grande sucesso comercial e militar da Vault International. Nascido em uma família rica e rejeitado por seu pai, Ben se voluntariou para os experimentos do cientista Frederick Vault durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-se o principal receptor do composto V original. Ele foi transformado no líder do grupo Revanche e utilizado extensivamente como propaganda de guerra dos Estados Unidos, lutando contra os alemães e consolidando o império da Vault antes mesmo da criação do Capitão Pátria. No entanto, em 1984, durante uma operação militar secreta na Nicarágua, seu próprio grupo, liderado por Tempesta e Black Noir, o traíram e entregaram aos militares soviéticos devido ao seu comportamento abusivo e tirânico nos bastidores. Seus poderes e habilidades originais o colocavam como o super mais poderoso do mundo antes do nascimento do seu filho. Soldier Boy possuía força física e resistência sobre-humana
sobre-humanas em níveis massivos, sendo capaz de arremessar carros à distância e nocautear outros heróis com facilidade. Sua pele e tecidos internos são impenetráveis a lâminas, balas de grosso calibre e até mesmo explosões diretas dentro da sua boca. Após passar décadas sofrendo experimentos radioativos nas mãos dos cientistas russos, seu corpo desenvolveu a capacidade de acumular energia radioativa e disparar um feixe de plasma destrutivo pelo peito. E é justamente por conta deste poder que o Soldier Boy se mantém como um super definitivo. Ele ainda consegue derrotar o filho e a série deixou isso claro. Esse ataque, além de incinerar o que estiver no caminho, queima o composto V na corrente sanguínea de qualquer super atingido, removendo seus poderes permanentemente. E isso também vale para quem possui o composto V original, tirando a imortalidade dos usuários. Então ele pode tirar o composto aprimorado do Capitão Pátria e torná-lo humano. Ele ter sido nocauteado no penúltimo episódio não faz sentido, visto que seu ataque é omnidirecional, e ele poderia ter ativado quando viu que seu filho iria o trair. Mas levando em conta que o roteiro não é o forte de The Boys, como eu já mencionei algumas vezes, vamos ter que engolir que ele foi derrotado com um mata-leão de 4 segundos, mesmo sendo a arma mais poderosa contra um super-humano. E nem faz tanto sentido assim o Capitão Pátria tê-lo derrubado na base da pura força bruta, visto que, no último episódio, ele e o Billy Bruto lutaram e não parecia estar tão diferente o nível de força. Claro, a diferença deveria ser alarmante, visto que o Capitão Pátria estava mais poderoso, mas como a série não demonstrou isso, e na verdade demonstrou o contrário, eu não colocaria a força do Capitão Pátria e do Soldier Boy tão distantes uma das outras. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like e coloca nos comentários qual desses supers você acha que é o mais poderoso, e se concorda ou não com a primeira posição da lista, também manda para aquele seu amigo que não entende nada de séries e quadrinhos de The Boys. Valeu e até a próxima!